Mas vivemos esse tempo desafiador para todos nós, de uma pandemia que se prolonga, de cuidados sanitários, de muitos enfermos, de dificuldades sociais, econômicas, de mortes. Atingimos e ultrapassamos esse número tão forte de mais de 500 mil mortes no Brasil. Essa primeira leitura é confortadora para nós nesse contexto. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Começa com a afirmação sobre a bondade da criação, sobre o projeto de vida da parte de Deus. E mais adiante, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez a imagem de sua própria natureza. Então nós percebemos o projeto original de Deus e o que entrou depois e que de certa forma manchou esse projeto. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. Há um salto aqui na leitura desse texto da sabedoria. Então fica muito claro para todos nós a vontade de que nós sejamos participantes da vida de Deus, da imortalidade, da comunhão com Ele. Mas sabemos também realisticamente que na história concreta, porque o livro da sabedoria, a Bíblia não faz especulação sobre e se, né? Quem faz história também sabe disso, que o historiador não fica pensando, e se fosse aquilo, e se fosse diferente? Aqui na Bíblia também não se coloca essa questão, que seria mais filosófica, né? Legítima, mas no outro âmbito. Aqui não, se trata do homem concreto. O que nós temos? Uma criação que é boa, mas uma criação que vive a experiência do sofrimento e da morte. E o texto bíblico aponta claramente, isso não vem de Deus. No Evangelho, não comento mais esse belíssimo livro, que aliás, há pouco tempo foi tema de um mês da Bíblia, de um mês de setembro. No Evangelho de hoje, uma pérola de Marcos, nós vemos Jesus com estes sinais de que ele realmente está a favor da vida e que ele veio nos trazer a salvação, com uma arte literária aqui, uma espécie até de sanduíche, né, literário, né, em que Jesus está pregando, atravessando ali numa barca e vem uma multidão e está reunida em torno dele, e o primeiro personagem que aparece é um chefe da sinagoga, Jairo. Jesus já se afastou da sinagoga, porque foi rejeitado. Ele já fala para as multidões, mas vem a ele um chefe da sinagoga. Veja os personagens, como é importante a ação de Jesus, não discriminatória, e apontando para a salvação de todos. Jairo aqui representa a instituição, mas alguém que vem a Jesus confiando nele. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e quando vê Jesus, cai aos seus pés. Marcos desce aos detalhes, mas os detalhes são importantes neste texto. E pediu com insistência, significa com confiança, com humildade, porque caiu aos seus pés, e pediu com insistência. Ele acredita que Jesus pode fazer isso. Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. É uma profissão de fé e ao mesmo tempo de humildade. Jesus não teve dúvida, Jesus o acompanhou, né?
E a multidão vai também. E nesse caminho aparece uma outra situação. Agora, uma mulher com uma enfermidade que é uma hemorragia, há 12 anos com essa hemorragia. Talvez nós não alcancemos logo numa leitura aqui, sem sabermos do contexto, como isso era grave. Não era só a enfermidade. Essa mulher, ela estava inclusive afastada, né? Porque a pessoa, o sangue era considerado por eles um sinal de impureza. As pessoas não podiam se aproximar dessa mulher. Essa mulher não podia tocar nos outros. Essa mulher não podia se relacionar com um homem, né? É uma situação de marginalização, e ela não podia tocar. Se ela tocasse ou alguém tocasse nela, a pessoa também contraía a impureza cultural. E vejam como essa mulher foi ousada, e como uma mulher de fé. Então ela é escondida, ao contrário de Jairo, que vem explicitamente pedir o socorro de Jesus. Essa mulher não, vem no silêncio, na sua fé, pensando: se eu ao menos tocar na sua veste, eu serei curado. E ela não podia tocar. Então ela chega e toca, ela transgride uma lei, né? Ela vai por detrás, no meio da multidão, tocou na sua roupa, e no mesmo instante ela se sente curada. Imagina a multidão, todo mundo, né? Ninguém percebeu, mas Jesus percebeu. Jesus percebeu que uma força tinha saído dele. É quase que, maneira de falar, né? É quase como se essa mulher, vou usar essa expressão assim, tivesse assim, vocês vão me entender, roubado um milagre, né? É claro que há o consentimento de Deus, o milagre só acontece com a graça de Deus, mas é como se ela tivesse roubado. Ela quase que furtivamente, ela toca e é curada. Jesus, quando pergunta, por isso a gente entende por que ela fica com medo, né? A mulher cheia de medo e tremendo, porque ela percebeu que Jesus percebeu, e ela sabia que fez uma coisa que ela não podia fazer, né? E Jesus percebeu que tinha alguém que o tocou de uma forma diferente, né? Cheia de fé, e que foi curada. A mulher então, agora vem, cai aos pés de Jesus e conta toda a verdade. E vejam que Jesus chama essa mulher de filha. Prestar atenção, Jairo chegou no princípio e chamou Jesus para curar a sua filhinha, né? Aqui Jesus chama essa mulher e a chama de filha, e Jesus acentua o fundamental: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Não é assim que no sacramento da penitência também, quando o padre e o penitente estão juntos, a gente termina, né? Depois que a gente fala a fórmula da absolvição, né, a gente fala: Deus te conceda o perdão e a paz, né? A paz. Ela fica curada da doença. E quando Jesus então está falando, aí volta a situação de Jairo, né? Chegam alguns da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, e diz: a tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Está tudo perdido já. Jesus então torna a enfatizar a fé. Jesus ouviu e disse para Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém acompanhasse. Vejam como Jesus não está procurando publicidade, não está procurando aplauso. Jesus queria fazer as coisas com discrição. Não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Ele precisava de formar os seus apóstolos. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu a confusão, já estavam lá a turma do velório. O velório naquele tempo era feito também com carpideira, gente chorando, gente gritando, fazia parte, né, de todo esse contexto de consternação pelo falecimento. Quando chegaram, Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Aí nós vemos também a incredulidade. Estão vendo que aqui tem um jogo da fé e da incredulidade? A incredulidade, quando falaram: por que incomodar o mestre? Ela já morreu. Depois aqui, quando Jesus fala que ela está dormindo, né? A criança não morreu,
eles começam a caçoar dele, né? Jesus manda que todos saiam, só o pai, a mãe da menina e os 3 apóstolos que ele chamou. Os 3 discípulos o acompanharam. E vão ao quarto da menina, Jesus a pega pela mão e disse, Talita cum, né? Em aramaico, né? Menina, levanta-te. Jesus a pega pela mão. Veja aqui, Jesus também não podia pegar, não se pegava no morto. Se contraía a impureza. Então a mulher que foi curada desobedeceu à lei, mas teve fé e curou. Jesus aqui também não está obedecendo exatamente a lei assim, de costumes ali, tradições humanas, né, que foram colocadas, mas ele levanta, pega pela mão e diz, menina, levanta-te. E ela levantou-se imediatamente. Não sei se vocês perceberam os números. A mulher que foi curada da hemorragia tinha 12 anos que ela estava na situação dessa hemorragia, só piorando. A menina que Jesus pega pela mão também tem 12 anos. Uma mulher já madura, a quem Jesus chama de filha. A outra, a quem Jairo chama, né, de filha, Jesus chama de menina, tem 12 anos. Uma estava entrando na idade da adolescência, da puberdade. Nessa idade, muitas vezes, as meninas já eram dadas em casamento, né? E a outra impedida. Uma morta, outra viva, mas vivendo como morta, né? Vejam como Jesus se dirige a todos. A mulher que foi curada da enfermidade era marginalizada. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Jesus vai a todos ele traz a salvação. Todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que não dissessem nada a ninguém. Ele não está procurando fama. E ele é atento às pequenas coisas. Ele mandou que dessem de comer a menina, né? Ninguém estava pensando nisso nessa hora, né? Mas ele mandou que dessem de comer a menina. Então é um texto maravilhoso, a gente tem que imaginar a cena. Eu pontuei algumas coisas, porque às vezes a gente nem tem tempo de pontuar, né? Porque às vezes faz só uma leitura assim, e pensa já que já entendeu, já captou. E não pensem que com essa leitura que nós fizemos também nós captamos tudo. Aqui é uma mina, né? Como é sempre, Jesus diz, o escriba instruído no reino dos céus tira coisas novas e velhas do seu baú, né? Então nós aqui contemplamos, e é bonito contemplar, né, a cena, né? Não sei se vocês imaginam, mas eu imagino a cena, né? Tudo que está acontecendo é como se estivesse passando na frente da gente. É um texto vivo, como é próprio de Marcos, né? Cheio desses detalhes, e nós percebemos o que Jesus está nos ensinando. A fé como fundamental para a salvação, e não a mera observância de tradições. A acolhida de todos. Então, agora ligue com a primeira leitura. Deus não tem o prazer com a morte de ninguém. Nos criou a sua imagem e semelhança. O mal entrou no mundo por inveja do diabo. Agora a resposta de Deus: vem o seu Filho, que nos pega pela mão, que nos cura, que nos liberta. Os milagres de Jesus. Jesus não é um mero taumaturgo, não é um mero curandeiro, né, a quem nós vamos numa situação de desespero. Por exemplo, aquela mulher já tinha gasto tudo, diz o texto aqui, e só piorava cada vez mais. Então, alguém pode pensar assim: primeiro a gente vai nos médicos, então, depois, no último caso, não é isso, não é o pronto-socorro final, né? Embora isso também possa acontecer, mas os seus milagres são sinais. Ele não está buscando fama, nem vive simplesmente numa espécie de pronto-socorro, né? Ele está dando sinais de que nós devemos ter uma profunda confiança em Deus, que nós devemos ser fraternos. E aí a segunda leitura de hoje, tirada da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos ajuda a perceber como Paulo sensibilizou a comunidade de Corinto, na Grécia, que não era rica, mas que estavam numa situação melhor, porque desde o ano 48, fome, dificuldade se abateu sobre a região da Judéia, de Jerusalém.
Então os pobres lá estavam, pobres e membros da igreja, estavam passando muita necessidade. E Paulo organizou, né, uma coleta com as outras igrejas que ele tinha fundado. E olha que lá, naquela comunidade da Judéia, houve dificuldade quando o evangelho foi para os pagãos. Paulo agora está convidando a uma solidariedade internacional. Naquele tempo não havia Organização das Nações Unidas, não havia essa Organização Mundial de Saúde para enfrentar pandemias ou dificuldades, não havia nada disso. Paulo está organizando uma coleta entre gente que nunca tinha pisado lá, mas para ajudar aquela turma lá, né? Paulo diz, ele não quer que vestir um santo para despir o outro, né? Não convém que ele não quer deixá-los numa situação aflitiva para aliviar os outros, mas o que ele deseja é a igualdade. Ele está nos ensinando a partilha, a caridade. Quem tem fé também é capaz de ser solidário. E aí eles foram fazer essa coleta e foi ajudar, né, a região de Jerusalém. A coleta passou pela Macedônia, passou pela região da Caia, e Paulo levou com o Tito, mandou com outros levassem também para ajudar os pobres. Meus queridos irmãos, Jesus é o Salvador que Deus nos enviou. É preciso ter fé, confiança nele, e essa fé deve se traduzir em caridade, caridade que é solidariedade com os outros. Também na nossa paróquia, há muito tempo nós vemos discutindo e aprofundando sobre a organização da caridade na nossa paróquia. Nós devemos ser casa da palavra, casa do pão em que celebramos a liturgia, casa da caridade e casa da ação missionária. Estamos amadurecendo, inclusive, já fizemos seminários sobre isso antes da pandemia, né? A pandemia nos atrapalhou um pouco, mas nós temos um projeto e pretendemos criar, até espacialmente, fisicamente, uma casa da caridade na nossa paróquia. Vai se chamar Casa da Caridade Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, onde nós poderemos centralizar o trabalho de caridade da nossa paróquia, sem prejuízo de outras iniciativas. Rezemos sempre confiando no Senhor, que Ele nos inspire palavras e ações para confortar os desanimados, oprimidos e tristes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.